Cara, seguinte, eu assisti o vídeo do Philippe Deschamps, acho que é esse o nome dele, e ele estava explicando sobre Solid. E aí eu fiz algumas anotações aqui, e agora que eu compreendi, né, completamente, eu acho que uns 95 eu consegui compreender, eu vou compartilhar aqui minhas anotações que eu fiz, e quem sabe, né, possa facilitar aí o entendimento. Eu anotei, internalizei, depois pesquisei com o chat GPT também e o resultado vai estar aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Eu não lembro direito os nomes em inglês, mas o Solid ele é um acrônimo, né? Eu acho que é essa a palavra certa. E aí eu vou fazer por letras e o que eu deixei marrom aqui seria a minha conclusão. A anotação que eu fiz sobre S, né? Uma classe ela deve ter uma única responsabilidade. E aí vai ser mais fácil a correção de bugs. E. Cadê? Uma sugestão que ele deu no vídeo foi utilizar o nome da função, no nome da função, o que, que ela faz. Então, por exemplo, e aí aqui eu trouxe um exemplo de arquitetura limpa, seria a parte dos use cases, que eu teria, por exemplo, pensando em usuário, eu tenho um create user, update user, get user e delete user. E é uma coisa que até me confundiu no início, é que assim, ó, ela deve ter uma única responsabilidade, só que não é uma única função, é uma única responsabilidade. Qual que é a responsabilidade desse caso de uso create user? É criar um usuário. Agora, quais são as funções que devem ser executadas? Pô, talvez eu vou ter passado por um value object para poder validar o meu objeto. Eu vou ter que chamar um repository, eu vou ter que aplicar umas regras de negócio, eu vou ter que disparar um evento, vou ter que salvar, persistir as informações localmente depois que for criado, e só que tudo isso pertence à mesma responsabilidade, que é de cadastrar o usuário. Então isso para mim foi uma virada de chave, digamos assim, que até então eu estava me confundindo e pensando que, pô, uma responsabilidade é uma função. Não. Uma responsabilidade pode ser composta por várias funcionalidades, digamos assim. Não sei se eu posso chamar, mas enfim. É... E aí, se a gente parar para pensar, o que esse ES quer dizer? Quer dizer que cada classe, cada objeto, não, mas vamos chamar de classe, vai para facilitar aqui. Cada um deve ter apenas um motivo para mudar. Qual que é o motivo para o caso de uso create user mudar? É quando, eu até escrevi, né? Aqui embaixo, ó. É quando a regra do cadastro mudar. Então, se em algum momento eu mudar a regra de cadastro de usuário, aí sim o meu caso de uso vai mudar. Somente nesse momento. E aí eu teria um para cada. Eu teria um create user, use case, update user, use case, delete user, use case, assim por diante. Tá. Agora a letra O é o princípio aberto e fechado, né? Se não me engano. O que, que eu entendi desse princípio, né? Inicialmente, o que eu entendi do vídeo é que classes, extensões, funções, elas devem sempre estar abertas para extensões e fechadas para alterações. Porque se a gente alterar o que já está feito e já está sendo utilizado, a gente vai ter que impactar num monte de arquivo. Foi isso que eu entendi no início. E aí ele até citou um exemplo, né? Que, por exemplo, eu tenho inicialmente um processo de pagamento que aceita um cartão, e aí ele recebe o número, o vencimento e o nome. E aí depois ele tem um processo de antifraude de cobrar, né, efetivamente o valor do cartão. E o requisito inicial foi exatamente isso, cobrar por cartão de crédito. Mas amanhã ou depois pode surgir a cobrança por cartão de débito e não vai mudar muita coisa, foi cartão, mas depois pode surgir boleto. E aí? Então, solução, né? Ao invés de fazer if else, eu escrevi aqui, né? Fazer if else não é alternativa. Então, deve ser feita uma abstração da forma certa. E aí ele cita no vídeo, né, que a abstração processar pagamento não deveria saber como as compras específicas de cada produto financeiro, não deveria saber sobre as compras de cada produto financeiro. Então, o máximo que poderia acontecer
A abstração processa pagamento, ela recebe uma forma de pagamento e essa forma de pagamento que vai se validar, e, entendeu? E aí o máximo que a gente teria nesse processar pagamento é o método pagar, se eu não me engano, deixa eu ver. Calma. Isso mesmo. Aí aqui, de novo, né, em marronzinho é a minha conclusão. Aí o que que eu anotei? Basicamente, quando surgem novas features, a gente adiciona elas no código, ao invés de ficar alterando o código antigo. Óbvio que se for necessário a gente tem que refatorar, né? É, mas aí um exemplo que eu deixei aqui é o seguinte, hoje a gente tem Pix, mas amanhã a gente pode ter boleto e depois cartão. Então o jeito errado é a gente ficar fazendo um monte de if else, né? E o jeito certo seria uma classe abstrata que tem o método do método de pagamento, né? Que tem o método pagar. E agora a gente pode falar que PixPayment, que é a classe, né? Class PixPayment implements payment method. Cartão payment implements payment method. E todas ficam responsáveis por fazer um override nesse pay e cada um implementar da sua maneira. Deu para entender? Não sei se surgiu alguma dúvida, mas eu internalizei isso, sabe? E aí amanhã depois surgiu um Apple Payment, algo do tipo. É só de novo. Vai criar uma nova classe que implementa o Payment Method. O L é o princípio de substituição de Liskov. Eu escrevi Liskov, mas na hora eu entendi errado. É Liskov, eu acho. Basicamente, se temos uma classe e dela criamos uma subclasse utilizando herança, o objeto barra instância resultante da subclasse, ele tem que conseguir substituir o objeto da classe principal sem quebrar o programa. E aí, no vídeo ele até mostra o desenho de uma moça lá, né, que tinha dois robôs e falava: Oi, sou o Sam e eu faço café. E aí a gente tinha o Eden: Oi, sou o Eden, filho do Sam. Aí chega um usuário e fala assim: Hey, Sam, você pode me dar um café? Aí ele fala: Claro, tá na mão. E entrega o café. Porque ele implementa o método de fazer café, por exemplo. Daí o Sam fica indisponível e o usuário vira e fala: Ei, Eden, o Sam não tá aqui agora, você pode me fazer um café? Ou pode me dar um café? E aí o Eden responde: Pô, não sei fazer café, mas toma aqui uma água. Não pode, porque tipo assim, o Eden ele tá estendendo a classe pai que é o Sam. Então, obrigatoriamente, ele tem que saber. E esse princípio aqui do L é justamente isso que eu entendi. Que basicamente, quanto mais para baixo for, né, filho, neto, digamos assim, ele tem que ser. Ele vai acabar sendo. O que eu entendi foi que ele vai acabar sendo mais especialista em determinada coisa. Mas ele tem que saber implementar as coisas que o pai dele implementa. Se ele não utilizar, né? Porque uma vez que ele estende, é, o pai, ele já herda tudo do pai. E o máximo que ele pode fazer é um override, se eu não estou enganado, né? Então, aí no exemplo, né? O correto seria, por exemplo, o usuário pediu para o Sam um café, ele fala, claro, toma aqui um cappuccino, que não deixa de ser um café, mas é uma especificação, né? E é isso. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Respeita o princípio, força seu programa a ter abstrações, etc. Ah, boa. E aí ele cita o exemplo do pinguim. Que, por exemplo, vamos considerar que a gente tem uma classe ave e a gente tem dois métodos. A gente tem o método voar, o método bicar. E a gente pode ter mais métodos, como dormir e comer. Beleza. Aí ele cita um pássaro, o pica-pau. O pica-pau, ele sabe voar, ele sabe bicar, ele sabe dormir, ele sabe comer. Mas um pinguim não voa, entendeu? Então aí a ideia também é a gente, na hora de abstrair algo, né? A gente
pensar e realmente estudar para estruturar aquilo de uma forma que, tipo assim, a classe pai, ela ofereça coisas em comum para todas as classes filhas. E aí uma solução, né, para esse aí do pica-pau e do pinguim. Qual que seria uma possível solução? A gente tem um animal, esse animal ele come e dorme, tem os dois métodos. E aí a gente cria um extension para o tipo de animal e a gente chama de ave. E agora uma ave, ela pode botar ovos, né? E aí agora a gente tem uma extension de ave voadora e ave nadadora. Não sei se é a melhor maneira de se dizer isso, mas foi o que eu entendi do vídeo que ele falou. E aí isso funcionaria. Mas a galera, pelo que eu dei pra pesquisar no ChatGPT, a galera costuma utilizar composição. O que seria composição? A gente implementa os métodos separados e aí depois a gente vai e passa ele como sendo é, algo que compõe aquela classe. Eu falei método, mas é classe, né? A gente cria as classes separadas e depois uma classe utiliza essa outra classe para compor, entendeu? Para acrescentar, digamos assim. Foi o que eu internalizei. Então, por exemplo, eu teria aqui um comportamento de voar, ele tem um método void fly. Aí eu tenho um animal com todas aquelas classes que eu tinha dito aqui, com todos aqueles métodos que eu tinha dito aqui antes, que é o comer e dormir. E aí eu tenho o pássaro que estende o animal, e eu tenho a águia que estende o pássaro. E assim eu vou e faço um final fly behavior, não sei falar direito, mas seria o comportamento de voo, uma variável final, né? Então, seria tipo uma concha, eu imagino. Posso estar errado. Mas seria algo tipo final, não vai ser declarado de novo, do tipo comportamento de voo. E aí a gente dá o nome de fly behavior, que seria, né, comportamento de voo, é igual a fly behavior de novo. E aí agora a águia, ela pode voar. O pinguim não. Então eu faria class pinguim extends bird. E aí eu teria final, como que é nadar? Não sei. Nadar behavior, comportamento de natação, entendeu? E aí a gente teria as classes especialistas. Eu deixei uns prints aqui da resposta do chat GPT. Na prática, normalmente fazemos assim. E aí tá ali. Aqui, né? E a classe Fly Behavior, que é um comportamento. É exatamente o que eu deixei ali em cima, né? Ah, boa. É porque isso aqui. Nossa, bom ponto. Vamos lá, eu tenho um comportamento de voo. E ele tem o método fly que vai printar voando. E aí eu tenho uma classe bird que é, ela recebe o comportamento de voo, só que ele pode ser nulo, tá vendo? E aí o que que isso vai acontecer? É bem nesse trecho aqui, deixa eu marcar aqui. Então ele pode ser nulo. E aí o que que acontece? A águia, ela vem aqui e passa o fly behavior como fly behavior, comportamento de voo, ela já instancia. E, por exemplo, em Flutter ele estaria na injeção de dependência. Já o pinguim, não. O pinguim, ele só faria que pinguim é igual a bird. E aí se a gente fizer águia.comportamento de voo.voar, daria certo. Agora, pinguim.comportamento de voo.voar, não faz nada. E eu acho que dá até erro, tá? Eu acho que seria a ideia. Aí eu anotei aqui. Regra de ouro. Quando estiver modelando algo, a gente deve se perguntar: isso é um ou tem um? O que é esse ser um e ter um? Se eu sou algo, então eu herdei de alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, se você vai fazer alguma coisa e aquilo é uma especialidade de outra coisa, então isso é herança. Agora, se eu não sou exatamente. Calma. Eu não sou exatamente determinada coisa, mas eu possuo uma certa capacidade ou, sabe, algo do tipo, aí sim vai ser. Calma que eu me perdi.
uma composição, que é aquela coisa que você tem uma classe e dentro dela ela é composta por outra classe. Mas não necessariamente aquela classe que compõe, ela é uma especialidade daquela classe que está aqui, que você está usando, entendeu? Por exemplo, cadê? A águia é um fly behavior. Por que eu anotei não? Ah, tá. Ela não é um fly behavior. A águia não é um comportamento de voar. A águia é um animal. Então por isso que a gente faz como. Nossa, eu me perdi, perdão. Ao invés de herança, a gente vai fazer como composição. É isso. A letra I, né? Agora só falta dois. A letra I seria o princípio de segregação de interface, que é basicamente a gente não pode forçar. Isso aqui ficou muito tranquilo. Você não pode forçar clientes a dependerem de métodos que eles não utilizarão. Então, por exemplo, aí no vídeo até mostra, né, um exemplo do robô. E aí a gente tem dois robôs e um deles tem anteninha. Aí você chega lá e fala assim, olha, todos os robôs eles devem girar ao seu redor, rotacionar o braço e mexer com as antenas. Só que o robô 2 ele não tem antena, então é impossível. E aí, um outro exemplo seria a impressora, né? Que uma impressora, por exemplo, ela pode ter três métodos especiais, digamos assim, que é o de imprimir, o de escanear e o método do fax. Mas além disso, a impressora ela pode ligar e desligar, por exemplo. Então talvez, só que aí vamos lá. Se eu compro uma impressora muito top, provavelmente ela tem esses três. Mas e se for uma impressora simplesinha? Eu não posso forçar que essa impressora simplesinha implemente tudo. E aí, qual que é a solução? A gente pode criar uma classe de impressora que tem dois métodos, ligar e desligar. E daí a gente cria três classes abstratas, que são capacidades das impressoras, que é o imprimir, o escanear e o fax. Então o printer retorna um print, o scanner retorna um scan e o fax retorna um fax. Cadê? Acho que eu fiz mais coisa aqui embaixo. E aí cada equipamento ele vai implementar exatamente o que ele for fazer. Por exemplo, você tem uma impressora, aí tá aqui, né? Aqui eu chamei de machine, mas poderia ser impressora. Mas uma classe abstrata que tem os dois métodos, de ligar e desligar. E aí a gente tem uma impressora simples, que ela estende esse cara aqui, ou seja, ela liga e desliga. E além disso, ela implementa o método printer, que é exatamente o método de imprimir. E a gente pode ter uma multifuncional, que não deixa de ser uma impressora, e que estende o machine, ou seja, ela liga e desliga. E agora ela implementa três novos métodos, que é o printer, o scanner e o fax. Aí tem uns prints do chat GPT aqui para facilitar a compreensão. Ah, boa. E aí é legal também, foi uma dúvida que me surgiu na hora, entender quando que a gente usa o extends e quando que eu uso o implements. Quando eu estendo alguma coisa, eu estou dizendo que eu estou herdando aquele comportamento. Quando eu implemento, eu assumo a responsabilidade. Eu falo assim, não, pode achar que isso aqui é, eu vou fazer. Só que não necessariamente eu sou a parte da. Como que eu explico? Foi o que eu anotei aqui, ó, cadê? Eu prometo fazer alguma coisa, né? Então, enquanto o pássaro ele é um animal, o voar é um método que um pássaro faz, mas que não necessariamente representa um animal. Ele representa uma habilidade do pássaro. Eu entendi dessa forma, posso estar errado. E aí, por fim, vem o D, que é o princípio de inversão de dependência. Aí eu fui e anotei. Um módulo não deve depender de detalhes da implementação de outro módulo, só que isso ficou muito confuso para mim. Então eu fui quebrando cabeça, quebrando cabeça, quebrando cabeça, e vou mostrar aqui. Que foi basicamente o seguinte. É, carregador de celular. Um celular ele precisa de energia. E ele tem a entrada do tipo C. Então não importa qual a marca do carregador, desde que seja um carregador do tipo C,
entendeu? Então eu posso carregar. É, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu pulei aqui. Cadê? Aí, boa. Ele mostra como que seria a inversão de dependência sem inversão de dependência, né? Por exemplo, eu teria aqui uma classe user case que instanciaria o MySQL Repository tudo de uma vez só, entendeu? E aí, qual que é o problema disso? Amanhã ou depois, se a gente trocar esse cara aqui por uma API ou por um Oracle da vida ou algo do tipo, a gente vai ter tipo, um retrabalho danado. Sendo que a gente poderia criar uma classe abstrata do User Repository, que depois vai ser implementada, né, lá na camada data, e aqui eu teria uma classe abstrata User Repository com o método, e daí, enquanto o use case faz só instancia o tipo e o nome da variável e fala que ela vai ser declarada posteriormente, por isso que ela é um final, é... calma. E aí o use case nem sabe se vai ser MySQL, se vai ser Supabase, Firebase, etc. O carinha que foi implementado na camada data que vai resolver esses pepinos tudo, entendeu? Então, basicamente, é, esse use case vai, ou melhor, né, esse repository vai falar assim, olha, quem for implementar tem que implementar isso, isso, isso e isso. E enquanto isso, o use case ele vai falar assim, ó, alguém precisa me entregar um use repository. E aí, geralmente a gente passa lá no começo da aplicação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mas apesar de eu estar lendo aqui, tem mais coisa, mas eu acho que o ideal seria isso. Fechou?